nessa manhã. Vamos celebrar nessa manhã o nosso culto ao nosso Deus. Vamos entoar louvores, vamos ouvir a palavra dele para as nossas vidas. Eu tenho certeza que esse culto será especial pela presença do Espírito Santo aqui entre nós. E para que a gente possa começar o nosso culto, nós vamos ler a palavra do Senhor que está no Salmo 47. Salmo 47. Se você já encontrou, eu peço para que você possa ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Isso, vou pedir Isa para encostar um pouquinho mais a porta, por favor, o máximo que der aí, porque a porta da probleminha, né? Não deixe completamente fechada, porque não, só encosta isso. Então, Salmo 47. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo temível é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus e cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém, queridos. O salmista nos convida a aclamarmos a Deus com cantos de alegria, a batermos palmas, porque o nosso Deus é temível e é o grande Rei sobre toda a terra. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, Criador da terra, Criador do universo, está presente aqui conosco nessa manhã, através do seu Espírito. É um momento importante para a gente adorá-lo. Sabemos que Jesus Cristo abriu essa porta para que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele. É tempo de adoração ao Senhor. Vamos fazer isso nessa manhã. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela tua presença entre nós, te louvamos porque o Senhor é altíssimo, é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra, e o nosso Deus está aqui, esse Deus tão grandioso está aqui entre nós. Que o Senhor possa mover os nossos corações, mover as nossas mentes, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa, Senhor Deus, nessa manhã ter uma experiência, um culto real e verdadeiro contigo, que não seja, Senhor Deus, apenas mais um evento na nossa semana, mas que seja muito mais, seja o ponto principal no qual nós vamos estar em comunhão com os nossos irmãos e com o Teu Espírito Santo. Seja assim no nome de Jesus. Ministramos
esse Deus Criador de toda a terra, o Rei de toda a terra, conforme disse o salmista, Ele está entre nós, e esse Deus é santo, Ele é completamente santo. Esse Deus, Ele não espera de nós uma obediência perfeita. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que a nossa escolha no Éden nos levou a essa imperfeição. E o nosso coração, ele é impuro, e Deus é completamente puro, completamente santo. Ele não pode conviver de forma alguma com o pecado. Por isso Ele enviou o Filho dele na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. É necessário, para que estejamos diante de Deus, sejamos perdoados dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas é necessário que nós confessemos os nossos pecados diante dele. Conforme diz o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque a sua vida diante de Deus. Onde você tem falhado diante dele? O que você tem feito que tem sido uma ofensa para esse Deus santo, esse Deus que te ama tanto a ponto de entregar seu filho por você? O que precisa ser mudado na sua vida e no seu coração? Peça ao Espírito Santo para falar com você. Confesse o seu pecado nesse momento. O Senhor Santo está entre nós. Faça uma oração nesse momento. Deus amado, nós pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muitas vezes nós sabemos como nós devemos viver, como nós devemos proceder, mas às vezes o nosso coração é rebelde, é duro, e a gente prefere viver de acordo com as nossas vontades. Uma coisa é verdade: o Senhor não viola a nossa vontade, e por isso nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos escolher o que é certo. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a nossa inclinação para o mal e para o pecado, ela é perene, ela sempre está aqui, porque essa é a inclinação da carne na qual fala o apóstolo Paulo, e nós aguardamos o momento que o Senhor vai transformar os nossos corpos decaídos pelo mal, pelo pecado. Mas enquanto isso não acontece, ajuda-nos a viver em santidade, e Teu Espírito Santo nos guie, que nós possamos reconhecer aquilo que nós temos sido falhos diante de Ti, que nosso pecado nunca seja banalizado, mas que a morte de Jesus Cristo venha sempre a me mover em direção a Deus e a confissão das minhas falhas. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é o momento de gratidão ao Senhor. Eu tenho a impressão de que o gasofilaço não foi posto aqui por algum motivo. Será colocado ali agora. Obrigado, Jefferson. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Então, faça isso com alegria no seu coração. Faça isso porque o Senhor tem sido o provedor de sua vida, não por obrigação, conforme diz o apóstolo Paulo, pois Deus ama quem dá com alegria. E enquanto isso nós vamos cantar
um hino de nossa denominação, é um hino que eu acho muito bonito, então eu convido você a cantar conosco nesse momento. Me dizer
que Ele é a nossa única razão da nossa adoração. Então louve o Senhor nesse momento, agradeça, se alegre. bem, Benjamin. Pode sentar aí. Quer sentar? Pode sentar. Quer dizer, dá um cantinho para ele aqui. Isso. Tá ótimo. Vamos orar por eles. Senhor, te agradecemos pela vida dessas crianças que aqui estão. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Que esse momento, Senhor Deus, em que a aula será ministrada, seus corações possam ser abençoados. Abençoe, Senhor Deus, a nossa irmã Elisa, que vai estar cuidando deles. Que o Teu Espírito Santo também esteja presente em sua vida. Que o Senhor possa
fazer com que essa semente do Evangelho possa frutificar no tempo correto. Ajuda-os, livra-os do mal, para que eles estejam sempre firmes no Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir. Seguinte. Olha lá, Benjamin. Pode ir também. Ele está envelhecendo. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos ter a mensagem pelo nosso querido irmão, o Jefferson. Queria chamar ele aqui. Fazer menção também à presença dos pais dele aqui, né? Então sejam bem-vindos novamente. Ok? Uma oração com você. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo esteja na vida do nosso irmão. Dirija, Senhor Deus, as palavras, o pensamento, e que o Espírito Santo possa completar e fazer aquilo que o Jefferson não pode fazer aqui. Nós cremos na ação do Teu Espírito Santo e desejamos por essa ação. No nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos é facinho, né? Que você já abre no centro da Bíblia, né? No Salmo de número 8. Salmo de número 8. Esse foi o salmo que a gente leu ontem, né? Junto com o Salmo 7, o Salmo 6 e o Salmo 5. Esses 4 salmos a gente leu ontem na nossa leitura, no nosso comentário bíblico eletrônico. E aí hoje eu queria falar com vocês sobre o Salmo 8, como a gente sempre fala, sobre um dos textos da semana. Então, se todo mundo já viu o Salmo 8, vou ler aquele todo com vocês. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas do mar. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Eu gosto desse salmo porque a abertura dele, ele parece ter um movimento de surpresa e encantamento, né? Muitas vezes ele é escrito com um O na frente, né? Que não é tão do original, né? No original abre mesmo com o nome do Senhor, mas ele tende em algumas versões ele vai colocar esse ó Senhor, de alguém que está realmente surpreso, de alguém que está encantado com o que está vendo, como quem olha e diz assim: como você pode ser o que você é? Como é possível ser tão grande? Como é possível ser tão poderoso? Esse é um olhar de encantamento, de olhar e dizer: como é esse belo, ó meu Deus. Deixa eu colocar o meu tempo aqui. Vocês vão saber que eu tenho uma dificuldade com o relógio. Eu, quando penso nessa ideia de surpresa e encantamento, eu lembro de uma cena que para mim ela é muito legal, e dessa vez eu consegui falar sobre ela sem dar spoilers, né? Que é uma cena do filme Star Wars, O Império Contra-Ataca. Então, se você sabe qual é o spoiler do qual eu estou falando, aquela revelação importantíssima no final do filme. Se você não viu, isso não importa. O fato é que há uma revelação muito importante dada no final do filme. Alguém fala uma informação que de repente você, ó meu Deus. O filme é antigo, né? O filme foi lançado nos anos 80, no início dos anos 80. Então, o legal é o quê? Como o filme tem muitos fãs, às vezes acontece do sujeito mais velho ter filhos e decidir colocar os filhos para ver o filme. E, portanto, o filho não sabe desse spoiler, né? E aí é comum, né, essas revelações do roteiro.
Né? O spoiler é essa revelação de roteiro, se alguém não conhece a palavra, tá? É quando você conta alguma coisa do final do filme. E aí, é comum o pai chegar e filmar a reação do filme nessa cena. Ele sabe que a cena é impressionante, então ele fica filmando para ver como o filho vai reagir ao ver essa cena. E aí tem alguns vídeos no YouTube que você pode assistir, né? Crianças reagindo a o Darth Vader falando o que quem viu o filme sabe o que é, né? E aí filma-se a criança falando, e é sensacional a reação. Muitas vezes você vê a criança tendo aquele momento em que ela para e olha para o pai assim, isso é verdade? É isso mesmo? Né? Em outras ocasiões você vai ver a criança pelo menos chegando assim e simplesmente parando na cadeira, tipo, não. E é legal porque o personagem diz não quando ouve a informação. Então de repente a criança vai junto com o personagem, não. Né? E uma das minhas favoritas é quando você olha os olhos da criança e percebe que muitas vezes eles arregalam assim, e você consegue ver até a pupila dilatando um pouquinho, como quem está tentando, meu Deus, o que está acontecendo? Surpresa e encantamento. Mas um fato engraçado é que muitas vezes também a criança não se surpreende tanto com essa revelação, porque a cena é tão famosa, é tão conhecida, que a criança já ouviu falar ou até mesmo já assistiu um outro filme. Porque muitos filmes fizeram piada com essa cena de tão famosa que ela é. Então, se uma criança, por exemplo, viu Toy Story 2, há um determinado momento em que o personagem vai fazer, eles vão reinterpretar exatamente essa cena. E a criança então perde um pouco aquela surpresa e encantamento com a cena famosa de Star Wars do Império Contra-Ataca. O que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar que uma das coisas que eu acho mais bonitas nesse texto é que o rei Davi está mostrando para nós que é possível, não importa quanto tempo você tenha de igreja, quantas vezes você tenha lido a Bíblia, qual seja a sua relação com Deus, se ela começou ontem, se ela começou há 40 anos atrás, é possível continuar olhando e dizendo, Senhor, que surpreendente, que encantador o Senhor é. É um pouco isso que eu vejo o rei Davi dizendo aqui para nós. E aí, nós podemos pensar um pouco isso hoje. Mas, antes disso, eu vou te convidar a pensar comigo um pouquinho o contexto. Essa é a primeira vez, nessa nossa sequência nova de leitura bíblica, que a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o livro de Salmos. O que é o livro de Salmos? Diferente do livro de Isaías, que eu vinha pregando em outras ocasiões, o livro de Salmos não tem um autor único. Na verdade, ele é uma coletânea de vários textos de diferentes pessoas. Você poderia citar, por exemplo, Davi, que provavelmente é o que escreveu mais salmos. Você pode também acrescentar Asaf, você pode acrescentar os descendentes de Corá, há um salmo de Salomão, outro de Moisés, e por aí vai. Diferentes salmos de diferentes autores, coletados, postos juntos, no que vem a ser um único livro da Bíblia, que também se subdivide em 5 partes, para confirmar como ele é grande. Na verdade, se você considerar como capítulos, o livro de Salmos é o maior da Bíblia. Fato é que muitos desses salmos são lidos e geralmente a gente diz assim, é um livro de canções e um livro de músicas feitas a Deus. E isso é verdade, é uma forma correta de colocar. Mas é importantíssimo perceber que, além de um livro de canções e músicas, aquelas canções são frutos de orações. Aqueles textos são orações desses homens de Deus, escritas e apresentadas aí sim para se tornarem canções. E qual a importância da gente saber disso? É que, portanto, o livro de Salmos se torna uma grande oportunidade de a gente aprender a orar, da gente perceber como diferentes homens de Deus oraram. E ainda, o livro é escrito em diferentes contextos de sentimento dos seus autores. Há salmos de lamento, em que o autor simplesmente se lamenta, chora e diz, Senhor, por que as coisas aconteceram como aconteceram? Senhor, por que tinha que ser desse jeito? Há outros que são salmos de ação de graças, dizendo, Senhor, coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Como, por exemplo, esse. Há salmos de realeza, que exaltam o rei messiânico enviado por Deus. Há salmos proféticos, que afirmam coisas que viriam no futuro, como, por exemplo, o Salmo 22, que fala sobre tantos momentos da crucificação de Cristo. Há diferentes classificações sobre o que esses salmos são, mas todos eles podem ser considerados como essas orações em diferentes contextos. No final das contas, tanto você quanto eu sabemos que a vida não é uma linha reta, onde você está sempre com o mesmo sentimento e com os mesmos e se sentindo
Portanto, da mesma maneira em cada coisa que você passa. Há dias de alegria, dias de tristeza. E uma coisa maravilhosa que o livro de Salmos nos ensina é que não importa o dia, sempre é válido falar com Deus e sempre é válido se abrir com Ele. Então, em dias de lamento, lamente diante dele. Em dias de ação de graça, agradeça a Ele. Em dias em que você só quer dizer Maranata, vem Senhor Jesus, há salmos de realeza para dizer Senhor Jesus, venha. Em dias em que estamos sofrendo, nós nos recordamos de como Cristo sofreu. Cada salmo é uma apresentação disso. Especificamente esse que lembro, e nós sabemos, é um salmo do rei Davi. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre o que diz o salmo. O texto começa, portanto, dizendo para nós que é de Davi. Sabemos que o salmo é dele. Prossegue para nós dizendo Senhor. E esse primeiro Senhor, eu não sei qual foi a versão da Bíblia que você leu, né? Dependendo de qual seja a versão, você vai notar que o primeiro Senhor é grafado com letras em maiúsculo, todas elas escritas em maiúsculo. Por que elas estão todas escritas em maiúsculo? Porque esse Senhor, a palavra ali é o tetragrama, ou se você preferir, né, é o tal do nome de Deus. E isso é interessante por quê? Porque vai conectar com o que Davi vai dizer logo depois, né? Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então ele diz o nome de Deus, ele chama a Deus, dizendo Senhor, afirmando o nome de Deus. Ele diz que eu quero falar contigo, porque eu estou pasmo com o que o Senhor faz. Sabe quando você vê uma pessoa que você gosta, que você conhece bem, fazendo uma coisa que você nunca esperaria que ela fizesse? Uma coisa boa, não precisa ser uma coisa ruim não. Mas você nunca imaginou que a pessoa fosse fazer aquilo. E aí de repente você diz o nome da pessoa, né? Fulano! Aquela surpresa de ver o que aconteceu. De repente ele diz o nome de Deus. E então ele diz, Senhor nosso, nosso mestre, aquele que nos governa. Esse primeiro Senhor, portanto, se ele sendo o nome de Deus, ele se refere a todas as pessoas da Trindade. Vale observar. A gente vai seguir e ele vai dizer então, né, na nossa versão, quão majestoso. Em outras versões vai aparecer quão magnífico é o seu nome. A exclamação de grandeza, de majestade, de governo, de senhorio. Ele está dizendo que esse termo vai trazer para nós tanto a ideia de governo quanto a ideia de beleza, de suntuosidade. No antigo Israel tinha esse costume de imaginar que o rei era o que melhor se vestia, era o que apresentava o melhor aspecto, porque você tinha que olhar para o rei e ver nele a maior pessoa de todas. Lembram-se de quando Saul foi escolhido rei, que é dito que ele tinha os ombros mais altos de todo Israel? Porque do rei sempre se espera que ele seja o melhor de todos nós. Nem sempre é uma verdade, mas espera-se que o rei seja o melhor de todos nós. E é sempre uma verdade quando estamos falando do nosso rei, Jesus Cristo. E é também aqui para Davi, se referindo portanto ao Senhor. Ele diz, olha, quão majestoso, como ele se veste, que imagem linda ele é, e que imagem de poder. Então ele prossegue para nós, dizendo que em toda a terra esse nome é louvado, e ele então diz, porque toda a terra é obra das mãos dele. Ele começa então a louvar a criação de Deus. Ele compara com o céu, com as estrelas, e diz, que lindo. Eu me deparo com a sua criação e digo, que bela é a sua criação. Mas ele não só fala sobre a criação, como ele diz, da boca das crianças recém-nascidas. Ele fala sobre como os pequeninos louvam a Deus. E aqui gera um certo debate entre muitas pessoas para decidir se ele está falando sobre crianças literalmente, ou se ele está falando sobre aqueles que são pequenos, sobre as pessoas menos importantes. E aqui a gente já começa a perceber como é legal o que ele está dizendo para a gente, porque ele está dizendo, olha, eu estou olhando para um Deus enorme, grandioso, e quando eu olhei para ele, gigante, poderoso como ele é, então eu percebi como eu sou pequeno. Da boca das crianças, de peito, sai o perfeito louvor. João Calvino chega a dizer que essa ideia, ele chega, na versão original, ele chega da ideia de sugar o leite da mãe. Ao que João Calvino vai dizer que o que está sendo dito para nós é que nós precisamos nos alimentar de Deus para louvá-lo. Nós lemos a palavra de Deus e então dizemos quão grandioso Ele é, quão enorme Ele é, quão poderoso Ele é, porque nós vemos Ele, nós nos alimentamos dele, somos cuidados dele. Como disse o apóstolo Paulo, não é? Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos.
E é assim que nós damos glória a Ele. Santo Agostinho vai dizer em suas confissões: tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, eu lá fora procurava. Eu não existiria se eu não existisse em você. Estou colando com outro trecho que está na canção do Projeto Solo. Não existiria se não existisse em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que eu trouxe. Santo Agostinho está desvendando um pouco até do que a gente pode ver nesse salmo, que é o momento em que a pessoa olha e diz: você é tão grande, você habita em todos os lugares, até dentro de mim, eu procurando em todos os lugares, quando na realidade eu não conseguia ver. Ver o quê? A beleza que o Senhor tem, tamanha deformidade da minha alma. E quão belo o Senhor é, que imagem maravilhosa é o nosso Deus, e cada obra da sua criação demonstra quão maravilhoso Ele é. Davi então prossegue, como eu disse, falando dos céus, mas então ele olha para uma outra direção. Se ele estava olhando para a beleza das criações de Deus, ele olha especificamente para uma. Ele diz: que é o homem? Assim como ele falou sobre a boca das criancinhas, dos pequenos, ele então vai observar que todos os homens são pequenos. Eles são profundamente pequenos. O que é o homem? Para que o Senhor se importe com ele. O que é o homem para que tu o vejas? Como podes nos ver? Senhor, por que o Senhor nos vê? Somos tão pequenos. Eu poderia dizer a você que é o elefante que vê uma formiga, mas se eu dissesse a você tal comparação, ela seria uma comparação falha. E por que ela seria falha? Porque Deus é muito maior do que um elefante, e diante dele nós somos muito menores do que uma formiga. Então note, se fosse para comparar, talvez seja o elefante que vê uma bactéria, que vê um vírus. Não, ainda não é uma comparação suficiente para dizer um Deus que é eterno e infinito em sua grandeza. Mas vale como comparação porque você e eu não vemos a bactéria ou o vírus. Eles são pequenos demais para serem vistos. Mas Deus, muito maior do que nós, nos vê. Que é o homem para que te importes com ele? Mas o Senhor se importa conosco. Então ele olha para a sua pequenez e ele diz: mas tu o fizeste por um pouco menor do que os seres celestiais. Tu o fizeste. De fato, deste a ele uma posição de glória. E aqui vai ser comentado pela maioria dos estudiosos bíblicos, dizendo que, olha, aqui a gente vê que a imagem de Deus foi colocada no homem, e Davi está refletindo sobre isso. De fato, a gente percebe que boa parte desse texto está falando sobre Gênesis 1, sobre a criação de Deus, e então a criação do homem, e então Deus afirmando que daria domínio ao homem sobre todas as obras da criação. Domine ele sobre todos os animais. Ele então nos diz que há domínio. De fato, a gente vai prosseguir e vai perceber que esse domínio é muito claro, porque ele diz que Davi está notando o domínio que o homem tem sobre cada um dos animais, para dizer: percebe essa verdade espiritual que eu consigo notar aqui. De fato, nós temos domínio sobre os animais, até mesmo os animais selvagens, que muitas vezes vêm contra nós, que são poderosos e podem nos matar. Até esses, no final das contas, estão sob o nosso domínio. Senão os homens não poderiam controlar leões, elefantes e outros animais poderosos. E ele está dizendo: mas vocês têm domínio sobre eles. Vocês os controlam. Ele está notando essa verdade espiritual e está se encantando dela. Eu quero então te chamar a perceber que há 3 grandes verdades que Davi está notando aqui, e em todas elas ele está querendo louvar a Deus. Ele está dizendo: olha, eu vejo a sua criação, eu vejo como ela é bonita, eu vejo como ela é especial, e eu tenho que dizer: quão magnífico é o teu nome. Ele então diz: mas eu olho para mim mesmo, eu percebo a minha pequenez, eu percebo como eu não valho nada, e ainda assim tu me vês e me colocas numa posição que eu certamente não merecia estar. E então ele diz: quão magnífico é o teu nome. E finalmente ele olha uma verdade espiritual. Sabe quando você percebe que Deus tem trabalhado numa questão espiritual na sua vida? Quando você percebe que Deus tem cuidado de você com relação àquele pecado que você precisava vencer e tem agido no seu coração? Ou quando você percebe algum novo detalhe que você nunca tinha notado naquele texto que você achava lindo da Escritura e nunca tinha percebido: nossa, então era isso que ele queria dizer? E então você diz:
Que maravilhoso! E Davi está dizendo para todas essas 3 verdades: quão magnífico é o seu nome, que majestoso é o nome de Deus. Ele está surpreso e encantado com tamanha beleza, tamanha grandeza do nosso Deus. E ele conclui, repetindo o primeiro verso, justamente essa exclamação de alegria e de surpresa. Mais uma vez no mesmo formato, com o nome de Deus abrindo. O que a mim lembra muito a fala que um teólogo americano chamado Jonathan Edwards disse. Ele fala, no final, quando você de fato está olhando para a criação de Deus e para as obras de Deus nos homens, uma das coisas maravilhosas é que em algum momento você começa a notar a assinatura de Deus. Você começa a perceber que todas essas coisas são frutos dele e estão assinadas, como um pintor que assina seu quadro. Os crentes veem que Deus é quem assina toda a sua criação e toda a beleza dele. Ok, isso é um pouco do que a gente pode falar sobre o texto desse salmo. Agora eu queria rapidamente falar com você algumas doutrinas que a gente pode tirar disso. A primeira é a gente pensar no Evangelho como a percepção da grandeza de Deus e da nossa pequenez. D. Carson, no comentário que ele organiza, falando sobre esse texto, ele vai dizer uma coisa que eu acho bem legal também. Ele vai dizer que, ele vai sugerir, imagine o seguinte, imagine Davi no dia em que ele derrotou Golias. Esse rapaz acabou de, com uma pedra, e sendo apenas um rapaz mesmo, encarar um sujeito de 2,90, quase 3 metros, e com uma pedra esse homem caiu, e então ele pôde, com uma espada, arrancar-lhe a cabeça, de fato derrotar Golias. E com essa vitória, ele pode olhar e pode chegar a uma conclusão: perceba, ó Israel, como sou grande, como de fato até as mulheres de Israel cantavam, não é? Saul derrotou milhares, Davi derrotou seus milhões, ou seja, aquele que antes eu falei a vocês que Saul era visto como o mais alto de todo Israel. Agora as mulheres de Israel cantam, mas Davi é muito maior do que Saul. E ele poderia pensar assim: como eu sou maior do que todos os homens, eu sou aquele que tem o poder sobre todos, eu deveria ser o rei. Uma outra conclusão possível é o sujeito olhar e dizer assim: foi sorte, porque eu sou pequeno demais e jamais conseguiria vencer ali. Essas duas conclusões são em parte cegas e em parte verdadeiras. Por quê? Porque a verdade é que quando você, no Evangelho, olhar para Deus, você vai perceber que Ele é muito grande e muito santo, de uma tal maneira que, como alguém tão grande, como eu posso fazer alguém que é tão grande me ver? Lembra do meu exemplo anterior? É a formiga tentando fazer o elefante ver para não pisar nela. Não há a menor chance da formiga fazer o elefante vê-la. Não importa o quanto ela grite, se ela for capaz de gritar, não importa o quanto ela se mexa, o elefante não haverá. Então, se você concluir que você é muito pequeno, você não estará errado, mas não estará vendo o quadro inteiro. Outra possibilidade é que nós às vezes achamos que nós somos o elefante, nós achamos que nós somos muito grandes. E eu não estou falando sobre excesso de peso. Nós às vezes achamos que nós somos muito grandes. Nós achamos que somos enormes e poderosos e olhamos para nós mesmos e pensamos: nada poderá me atingir, como disse Nabucodonosor no livro de Daniel. Ora, veja a Babilônia que eu construí. Você olha para as coisas que você fez na sua vida e diz: veja aquilo que fiz, quão enorme eu sou. E geralmente quando isso acontece nós não conseguimos mais ver Deus, não porque Ele não seja muito maior, mas porque nós nos tornamos cegos para Ele. E às vezes, com muito tempo de igreja, nós pensamos o quão santos nós somos, e mais uma vez nós perdemos a percepção da santidade de Deus, muito maior que a nossa. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está aqui, onde a gente viu Davi falando, porque ele sabe que ele é pequeno. Ele sabe que ele é muito pequeno. E ele também sabe que esse Deus enorme ouviu. E tanto ouviu que, apesar dos seus pecados, apesar da sua maldade, apesar de fato a sua imagem pecadora ser asquerosa para um Deus tão santo, Ele enviou Cristo, que veio a esse mundo para se entregar por nós. Essa é a verdade do Evangelho. É a percepção de que você é muito pequeno, tão pequeno quanto uma criança de peito. Também a percepção de que Deus é enorme, tão grande que você não consegue conceber algo tão grande quanto Deus. E ao perceber essas duas verdades, notar que Cristo veio para tornar possível que um Deus tão grande derrame seu amor por nós.
e de fato se comunique conosco, apesar de não ter a menor chance de nós, ou pela nossa força, falarmos com Ele. Esse é o Evangelho. Esse é o amor de Deus que perdoa os nossos pecados através de Cristo. Porque Deus é enorme e nós somos muito pequenos. Uma segunda verdade que esse texto traz para nós é que ele tem que desenvolver em nós uma profunda gratidão. Eu me lembro de uma vez estar lendo uma reportagem que eu achei bem interessante de um teórico ateu que dizia: nós precisamos começar a valorizar a transcendência. Eu achei muito engraçado isso. Espera aí, ele é ateu e valoriza a transcendência? O que é isso, né? Está usando palavras difíceis para tentar desviar um pouco o foco, mas o que é transcendência? O que ele quer dizer? E aí o sujeito explicava: não, é que, por exemplo, quando eu vou num lugar como o local onde Jesus pregou o Sermão do Monte, é impossível não sentir uma coisa diferente nesse lugar. Um ateu falando. É impossível não sentir uma coisa diferente nesse lugar. Mas eu preciso perceber que não é porque Jesus era Deus, é porque é um lugar diferenciado, é um lugar transcendental, é um lugar onde eu vou sentir a minha alma de alguma maneira tocada. Tocada pelo quê? Tocada pela percepção do universo, pela percepção de como o universo é grande. Ele ficou ali enrolando, mas ele não conseguia dizer muito bem. Mas o que é transcendência, meu amigo? Me explique o que é essa transcendência. E a transcendência é a percepção de que existe algo muito maior do que você. Alguém muito maior do que você, que está controlando todas as coisas, mas isso ele não é capaz de dizer. Um defensor de uma outra corrente cristã chegou a dizer certa vez: o pior momento de um ateu é quando ele está realmente grato e não tem a quem agradecer. A verdade é que os crentes não são assim. Mas nós, por causa da nossa vida corrida, por causa das questões de trabalho, você precisa correr para o trabalho, você dificilmente olha para o céu enquanto está se locomovendo para o seu trabalho, embora você passe debaixo dele boa parte do tempo. E você não olha para ele para dizer: nossa, como o céu está bonito. Você está correndo para casa, já é noite, e portanto você está morrendo de medo de ser assaltado. Afinal, pode ser de dia, quem sabe à noite. Então você está correndo para casa, e você nem parou para olhar que a lua hoje está cheia, e está tão brilhante, limpa no céu. Que imagem linda é a lua. E eu estou citando apenas as duas coisas que o rei Davi citou no texto: a lua, as estrelas e o céu. Há tantas coisas para as quais nós podemos olhar e dizer: obrigado, Senhor, obrigado. Porque para além dessas coisas, ainda nas coisas que Davi citou, nós podemos olhar para nós mesmos. E se nós temos tido saúde, dizer: Senhor, obrigado. E ainda que a nossa saúde tenha falhado em alguns aspectos, nós estamos aqui respirando. Nós podemos dizer: Senhor, obrigado. E ainda, nós somos tomados por verdades espirituais. A maior delas, aquela que tocou os crentes quando eles dizem: Jesus Cristo morreu por mim. E nós não somos capazes de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado. O convite desse texto é estar disposto a sempre dizer obrigado. Um fato curioso: eu fiquei muito feliz de poder pregar esse texto hoje e perceber que a gente está tão perto do Dia de Ação de Graças, que é comemorado pela nossa denominação na última quinta-feira do mês. Na quarta quinta-feira do mês. Comemora-se um dia que a gente tira simplesmente para dizer obrigado e encontrar as razões pelas quais nós temos que dizer obrigado ao Senhor. Por último, eu quero dizer que magnífico é o nome do nosso Deus. Ainda que muitas vezes nós possamos não perceber, não estou querendo falar aqui sobre a especificidade do nome, do tetragrama, mas estou querendo dizer de como nós olhamos para Deus e nos encantamos dele, da assinatura dele em todas as coisas que ele tem feito. Eu quero dizer a você, há uma cena de Romeu e Julieta que eu gosto demais, em que Romeu está diante da Julieta, você conhece a obra do Shakespeare, e então ele está diante da Julieta, e ela está dizendo para ele sobre como é impossível eles ficarem juntos por causa do sobrenome de suas famílias. Ou seja, a minha família é a Capuleto, a sua é a Montec, se eu não me engano são esses os nomes, e portanto nós não podemos ficar juntos. E então Romeu diz a Julieta: Julieta, se uma flor mudasse de nome, ela perderia o aroma, ela deixaria de ser o que é. De fato, nós chamamos Jesus de Jesus. Um americano chamaria ele de Jesus. E um judeu do primeiro século poderia chamar talvez de Yeshua. Mas em todas essas coisas, a grande verdade é que nós podemos ficar encantados, porque todas as obras da criação são assinadas por ele, dizendo: eu fiz. E portanto, quando você se encantar da beleza de uma árvore que seja, você pode ver ali a assinatura dele dizendo: eu fiz.
Como disse um outro teólogo holandês, não há 1 centímetro quadrado do universo do qual Jesus não possa dizer é meu. E portanto nós temos que treinar os nossos olhos a olhar para toda a beleza e mais uma vez dizer: Senhor, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Eu queria ler com você 3 aplicações dessa palavra. 1. Eu te convido a passar a olhar o seu dia a dia, tentando perceber, mesmo que só de vez em quando, as misericórdias e bondades de Deus para com você. Realize o exercício de olhar para si mesmo e perceber o seu pecado, olhar para Deus e perceber a sua grandeza, e assim se surpreender e encantar de ver que Cristo realizou tão boas obras em nós. 3. Tente colocar como meta, uma vez por semana, encontrar algo pelo que afirmar que é grato diante de Deus. E assim, se possível, com sua família, ter um momento de louvor a Deus pelas coisas magníficas da criação dele, de como ele tem cuidado de você, ou mesmo uma verdade espiritual que se torne mais clara naquele dia para você. Em todas essas coisas, esteja disposto a engrandecer o nome do Senhor em gratidão. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o seu amor de fato é surpreendente e encantador. Porque a tua criação é surpreendente e encantadora. Muitas vezes nós nos tornamos como aquelas crianças que, ao já conhecerem a história, não percebem como é fantástica a revelação no final do filme. Ah, Senhor, não, que nós sejamos como as primeiras crianças que citei, as que ainda conseguem olhar e ter suas pupilas dilatando, seus olhos se arregalando e dizendo: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Ah, Senhor, revela-te a nós. Não nos permite olhar para tão magnífica criação e ficar dizendo: isso é transcendental, embora eu não faça ideia do que quer dizer transcendental. Não, Senhor. Faz-nos olhar a tua criação e mais dizer: isso está assinado a um artista, e que trabalho magnífico ele fez aqui. Quão bela é a sua obra, meu Deus. Ah, Senhor, que nós possamos te ser gratos em todos os dias da nossa vida, dizendo: obrigado, Senhor. Mesmo naqueles dias de lamento, que nós então oremos lamentando, mas ainda no meio dos nossos lamentos possamos dizer que ainda podemos ver a beleza da tua criação e a beleza da tua salvação. Senhor, como magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pastor. Então, vamos terminar. Obrigado ao nosso querido seminarista Jefferson. Já passou do seminário, né? Já concluiu até o curso de mestrado dele essa semana. Foi há 3 semanas, né? Então, se você não ficou sabendo disso, vá lá também e parabenize o nosso irmão, né? Muito aplicado, muito estudioso. Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Muito bem, irmãos. Eu queria chamar aqui a nossa irmã Gláucia, que ela vai fazer uma homenagem a uma pessoa que aniversariou na semana passada, que não estava entre nós porque estava de férias. Então, queria chamar a Gláucia aqui. Bom dia, irmãos. Queria chamar a Jussana aqui, em nome da igreja. A gente quer, foi ela, tá, gente, que fez aniversário essa semana, que não estava aqui. A gente quer agradecer, eu quero agradecer a você em nome da igreja, pelo serviço prestado, pela sua colaboração, porque você tem sido sempre prestativa, né? Sempre que a gente precisa, sempre que Silas precisa de alguma coisa, liga para a Jussana. A gente quer agradecer a ela, né, irmãos, porque ela tem estado com a gente todo esse tempo, tem se dedicado, né? Tem sido uma funcionária muito dedicada àquilo que ela faz. O Senhor colocou ela nas nossas vidas, a gente crê nisso. Então eu quero, em nome da igreja, agradecer a você, tá bom, Jussana? Te dar os parabéns,
Que Deus te abençoe, muitos anos de vida, com muita saúde, e que você continue sendo essa serva fiel que você tem sido até hoje, tá bom? Abraço, pode? Senhor Deus, nós queremos agora colocar nossas vidas diante de Ti, especificamente orar pela irmã Luciana. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, seus caminhos, seus sonhos, tudo aquilo que ela tem colocado diante de Ti. Que o Senhor possa estar respondendo às suas orações, Senhor, de acordo com a sua vontade. Que ela possa perceber, Senhor, Tu és o único Senhor da sua vida. Obrigada, Senhor, porque ela tem estado conosco. Obrigada porque o Senhor colocou aqui entre nós. Agradecemos, Senhor, pela sua vida, abençoa ela, a sua família, que o Senhor possa estar tocando, Senhor, no seu coração, e o Senhor possa estar trazendo, Senhor, o bálsamo, Senhor, que ela necessita de Ti, Senhor. Fica com ela, livra de todo o mal. Pedimos que Tu venhas dar muita saúde à Tua serva nesse momento tão difícil que estamos passando, e que o Senhor possa estar com ela, Senhor, por mais um ano e por mais tantos anos, Senhor, em nome de Jesus. Valeu, gente. Valeu, Luciana. Parabéns, viu? Então é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Não esqueci. Então tá, vamos ficar de pé para que a gente possa terminar o nosso culto. Lembrando, né? Essa semana vai ser um pouquinho diferente a nossa rotina. A nossa, que eu digo, é desse que está aqui, né? Mas domingo que vem, culto normal, tudo caminhando normal, tá, gente? Então vamos orar. Qualquer dúvida você me procura aí no final. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse domingo, pela palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, esse Deus grandioso, esse Deus altíssimo, conforme foi pregado aqui, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas e pedimos que o Senhor possa abençoar essa igreja, que o Senhor possa dar prosperidade a cada irmão que esteja necessitando, tanto espiritual, material, Senhor Deus, emocional também, que as tuas bênçãos possam chegar a cada irmão aqui presente, aqueles irmãos que não puderam estar aqui também, que o Senhor possa abençoá-los também. Nós oramos para que o Senhor abençoe a nossa semana, tudo que iremos fazer, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, possa prosperar as nossas vidas, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, da violência urbana, das balas perdidas, das doenças, que o Senhor esteja conosco a cada instante. Nós oramos assim. Levante suas mãos agora, os palmas voltados para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o ensino, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de cumprimentar carinhosamente o seu irmão.